Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui. Supetro é a casa do revendedor e está aqui exatamente para ajudá-los no nosso dia a dia de tantas demandas. Então, nós estamos com essa nossa política agora de, após uma reunião de diretoria, a gente sempre trazer um tema relevante ao setor que seja dirigido exatamente para nossas operações. E nada mais apropriado do que hoje nós discutirmos a nossa CCT. Então, CCT 2024-25, um processo que a gente sempre pede, inclusive durante o processo de negociação, que vocês enviem sugestões para cá. Durante o ano, quando vocês tiverem alguma demanda que vocês acham relevante, não deixem para a última hora. Contate a equipe aqui, passem as sugestões, que às vezes as realidades de uma cidade, de uma região, pode ser diferente da outra. E aquela é a hora da gente encaminhar nossas demandas. Então, eu vou agora... Em primeiro lugar, cadê o Ailton? Vou pedir uma salva de palmas para o nosso aniversariante, Ailton, que está de aniversário hoje. O Ailton que está bancando esse cafezinho para nós aqui, né, Ailton? E pedir agora, então, para vocês receber o Dr. Flávio Albino, nosso mestre na área, que vai poder nos trazer os conhecimentos e conteúdos para a nossa tarde. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Boa tarde. É um novo formato que o Supetro adota de debate com os revendedores, mas nós devemos lembrar que, no que diz respeito à convenção coletiva de trabalho, tem se tentado anualmente aproveitar esse momento para que os revendedores conheçam eventuais alterações feitas na norma que preside as relações de trabalho dos frentistas com seus empregados, e também revisitar cláusulas e condições que vêm sendo renovadas anualmente. Então, é sempre uma oportunidade para a gente trocar ideias. A pedido do Supetro, hoje eu vou, além de noticiar as bases da negociação no que diz respeito às questões salariais, de nós focarmos na questão do horário de trabalho, dos dias de trabalho, das escalas de trabalho, que é sempre uma preocupação do revendedor administrar esse tempo de trabalho durante o tempo de atendimento do cliente. Quais as melhores formas de montar uma equipe aproveitando as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. E a Convenção Coletiva de Trabalho é um cardápio de opções no que diz respeito à flexibilização de horário, de jornada de trabalho, de dias de trabalho, de repousos, de intervalos. E isso nós, então, vamos dar uma conversada no dia de hoje. Então, iniciando pela questão salarial. Nossa database é setembro. Este ano o índice relativamente baixo, considerando os 12 meses do ano, foi dos mais baixos. 3,71% foi o INPC do período. E nós ajustamos a recomposição dos salários dos empregados de postos revendedores exatamente no índice do INPC em uma única oportunidade. Tem sido essa a nossa negociação nos últimos anos, em alguns anos com parcelamento. Esse ano, como no ano passado, um pagamento, então, a partir de setembro, do índice de 3,71, índice que vai ser aplicado aos salários. Nos pisos, nós tivemos um tratamento um pouco diferente, tem um arredondamento nos pisos, né? Então, aqui eu coloquei municípios faixa A e faixa B, porque na nossa convenção coletiva, e aqui eu falo da convenção coletiva estadual, que abrange também Porto Alegre, nós temos municípios, não dá para dizer maiores, né, mas municípios da região metropolitana e outras cidades, vamos dizer assim, com custo de vida maior, que estão numa faixa e na outra estão os demais, em que pese a diferença de valores seja praticamente nenhuma, R$4 aí de um piso para o outro. Mas na faixa A, de Porto Alegre, aplicando o percentual não de 3,71, mas de 4%, com um arredondamento,
nós vamos então para um piso de R$ 1.708,96. Aqui são zeladores, guardas e vigias, que têm uma garantia salarial um pouco menor, então eles estão com R$ 1.537,50. E a nossa terceira faixa é a dos aprendizes. Historicamente, nós temos ali um valor dos aprendizes acima do salário mínimo nacional. Mas como nós tivemos ganhos reais do salário mínimo nacional, acabou impactando e o valor, se corrigido pelos 4%, ficaria abaixo do salário mínimo nacional. Então, agora, os aprendizes, independentemente do município, daqueles municípios abrangidos pela convenção coletiva estadual, é o salário mínimo nacional. Geral, nessa faixa B um pouco inferior, R$ 1.704,80, zeladores, guardas e vigias, R$ 1.533,35. Então, esses os pisos a partir de 1º de setembro. Aqui algumas considerações de como eu calculo isso, né? A base de cálculo é sempre o salário decorrente da convenção coletiva anterior, ou seja, o salário de setembro de 2023. Então, eu pego o salário de 2023, de setembro de 2023, e sobre ele eu vou aplicar o percentual de 3,71%. Automaticamente, se eu fizer isso, se eu tiver dado alguma movimentação, 1% de antecipação no ano passado, 2% de antecipação durante a vigência da convenção coletiva, talvez no início desse ano, automaticamente essa movimentação salarial é compensada quando eu utilizo a base de cálculo do salário resultante da convenção coletiva anterior. Mas tem alguns que anteciparam também a recomposição dos salários. Alguns dizem, já vou dar na database em setembro a inflação. Se deram a inflação, 3,71 para os salários, provavelmente vocês não vão ter diferença, salvo naqueles que ganham o piso e vocês aplicaram o 3,71, que vão ter essa diferença dos 3,71 para os 4%. Então eu compenso, além de compensar as antecipações, os reajustes que eu dei durante a vigência da convenção coletiva anterior, eu também posso compensar aquela movimentação salarial que eu fiz a partir da database, a partir do mês de setembro. Então, se no mês passado vocês resolveram dar lá 3%, vocês não vão dar 3,71 além desses 3%. Vocês vão dar a diferença dos 3,71 para os 3% que vocês anteciparam no mês de setembro. Essas diferenças, a princípio, né, vão ser pagas nesse mês de outubro, e eu digo a princípio porque tem uma demora aí da formalização da convenção coletiva de trabalho. Se nós passarmos provavelmente do dia 15, essas diferenças vão ser jogadas para o mês de novembro. Por enquanto, a gente ainda está trabalhando com diferenças em outubro, tem uma cláusula que nós estamos com uma discussão aí de redação, né, que ainda, por essa razão, ainda nós não finalizamos o instrumento resultante dessa negociação coletiva exitosa. Quero lembrar aos senhores, né, que nós temos um limite, que empregados com salários maiores não têm, pela convenção coletiva, garantido a aplicação dos 3,71 na integralidade dos seus salários. Nós temos aqui um limite, e esse limite é sempre corrigido também pela inflação. Esse limite esse ano passa para R$ 4.510. Então, se eu tenho um empregado que ganha R$10.000, eu não estou obrigado a aplicar os 3,71% sobre os R$10.000 que ele recebe. Eu estou obrigado a aplicar os 3,71% até a parcela de R$ 4.510, que representa uma parcela única de R$ 166,95. Então, se o empregado ganha 5.000, 7.000, 10.000 ou 20.000, o que está garantido para ele na nossa convenção coletiva é passar para 5.166,95, 7.166,95 ou 20.166,95, que é uma parcela que eu adiciono, que representa os 3,71 sobre R$
R$1.500,10. Certo? Então, vamos passar aí dessa parte que diz respeito aos reajustes salariais e vamos centrar uma discussão naquilo que envolve horário de trabalho, dias de trabalho, né? Trabalho em feriados, repouso semanal remunerado, horas extras, regimes especiais que estão previstos na nossa convenção coletiva de trabalho. O domingo e o feriado é um dia normal de trabalho. Eu não posso dizer que o feriado seja um dia normal de trabalho em postos de combustíveis, mas o domingo é um dia normal de trabalho em postos revendedores de combustíveis, como é em todo o comércio. Em todo o comércio, por ter autorização permanente para trabalhar em domingos, é um dia normal de trabalho. Então, se o empregado tem o seu repouso no domingo, na segunda, na terça ou na quarta, não tem diferença, porque todos são dias normais de trabalho. Nós vamos ver lá que tem uma garantia de coincidência do repouso semanal remunerado com o domingo, né? Mas a regra geral é o domingo é um dia normal. E o feriado não é um dia normal, porque ele vai ter um pagamento extraordinário, mas os postos estão autorizados permanentemente a trabalhar com empregados em dias feriados. Vocês acompanharam aí toda uma discussão que ainda remanesce sobre o dispositivo legal que autoriza diversas atividades do comércio a funcionarem permanentemente em feriados. E com um canetaço lá no começo do ano, não, melhor dizendo, no final do ano passado, com um canetaço, o Ministério do Trabalho excluiu uma série de atividades comerciais da autorização para o trabalho em feriados, o que leva à necessidade de uma negociação coletiva para autorizar o funcionamento em feriados. Vamos imaginar um aparelho lá, que seja de venda de combustíveis, que o proprietário é a empresa X. Mas naquele mesmo espaço físico, eu tenho um comércio, ou de gêneros alimentícios, ou um comércio de brindes, alguma coisa assim, um pequeno comércio que funciona naquele mesmo ambiente. A tendência é que a partir do início do ano que vem, caia a autorização permanente para que essas outras atividades, mesmo de gêneros alimentícios e lojistas em geral, funcionem em feriados sem a autorização em convenção coletiva de trabalho. Mas no caso de vocês, dos postos revendedores, a autorização permanece. E como em termos de enquadramento sindical, de relações do trabalho, a gente trabalha com atividade preponderante, então se a minha atividade preponderante é a venda de combustíveis, mesmo que eu tenha lá uma delicatessen, que eu tenha uma loja de gêneros alimentícios, ela vai estar autorizada por ser uma atividade acessória. Se for o mesmo CNPJ, se for a mesma empresa. Se for empresas diferentes, e aí essa empresa diferente não é representada pelo Supetro, essa empresa terá que ter uma autorização para funcionamento com empregados em convenção coletiva de trabalho, que não é a nossa convenção coletiva de trabalho, certo? Então, o que nos interessa aqui é que nós temos autorização permanente, não corremos o risco de perder essa autorização permanente e domingos e feriados, domingos são dias normais de trabalho e feriados eu não posso dizer que seja um dia normal porque eu tenho esse pagamento diferente, em dobro, né? Mas nós temos essa autorização para o funcionamento. Vamos começar então a falar do cardápio, né? E o cardápio começa com o regime de compensação horária ou banco de horas, certo? É que hoje, em algum momento, o TST fez uma distinção entre regime de compensação horária e banco de horas, que é um absurdo do ponto de vista técnico, mas o TST fez. Isso, a gente pode voltar um pouco no tempo, se vocês me permitirem,
porque a regra geral de compensação horária, que está prevista no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, ela estabelecia que eu poderia prorrogar a minha jornada normal de trabalho em até 2 horas e eu não pagaria essas horas como extras se na semana eu compensasse. Então, trabalhou 2 horas extras, na mesma semana, contada de segunda a domingo, deixa de trabalhar 2 horas, eu compenso, não preciso pagar aquelas 2 horas como extra. Estava previsto no parágrafo 2º do artigo 59 e falava em acordo ou contrato coletivo. E sempre se entendeu que o acordo é o individual, acordo entre empregado e empregador, e também poderia ter autorização coletiva. Lá em 98, nós tivemos a primeira modificação nisso, e eu participei dessa construção legislativa, porque na época eu presidi o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, uma instância tripartite, com representação dos trabalhadores, dos empresários e do governo, e nós tínhamos uma crise no setor metalúrgico na oportunidade, e se entendia que essa flexibilidade com as horas e a compensação não limitada à semana, se tivéssemos um período maior para compensar, preservaríamos empregos. Se tivesse um problema ali de demanda numa empresa, ela poderia parar a sua produção ou parcialmente a sua produção e recuperaria depois quando tivesse uma encomenda. E nós, então, construímos uma mudança no artigo 59, no parágrafo 2º, para passar a ser de 120 dias aquele módulo que na origem era semanal. E construímos isso pensando no acordo individual, porque nós não mudamos a redação do parágrafo 2º do artigo 59, só mudamos de 1 semana para 120 dias. Foi por medida provisória, na época o ministro Eduardo Amadeu fazia parte desse conselho, representando o governo, e foi editada a norma. Mas começou uma grande discussão se precisava ser coletiva essa contratação ou individual. E aí prevaleceu no TST, e por isso que eu digo que o TST que fez essa distinção entre regime de compensação horária e banco de horas, porque o TST disse o seguinte: até o módulo semanal, a contratação é individual. Passou do módulo semanal, tem que ser através de negociação coletiva com o sindicato dos empregados. Mas isso também mudou com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, isso muda, e na reforma trabalhista passa a se tratar tudo como banco de horas. Tudo como banco de horas. E se permite até 6 meses a contratação individual, salvo se nós tivermos uma regra diferente na convenção coletiva de trabalho. E no nosso caso, nós temos uma regra diferente. Então, o que vale no que diz respeito à compensação horária é o que está positivado na nossa convenção coletiva de trabalho. E o que está positivado? A regra geral, que eu posso exceder em até 2 horas o horário normal de trabalho, e eu não vou precisar pagar essas horas se eu compensar isso no período de 120 dias. Lá na CLT permite os 180, mas na nossa categoria, por uma troca de regras lá e de vantagens, nós temos uma limitação a 120 dias. Então, os nossos bancos de horas são de 120 dias. E aqui eu sempre repito isso, posso ser chato, tem gente que vende sistema que não gosta, gestor de RH às vezes também não gosta, mas banco de horas tem que ter data de início e data de fim. Ele é de 120 dias, então ele começa no dia 1º de tal mês e vai acabar no último dia do mês do 4º mês. E eu vou poder ter horas negativas na frente, inclusive, que vou recuperar depois com horas extras, e vou poder ter horas extras que eu vou recuperar com dispensa dos trabalhadores. Mas eu tenho que encerrar no dia 120. Eu não tenho 120 dias para compensar uma hora extra. Tem algum sisteminha que tem isso. Vai lá o sisteminha, marca ali, no dia 20 eu tive uma hora extra, vai te dar 120 dias. Quando chega na reclamação trabalhista, tu não consegue comprovar que tu compensasse, porque tu não tem data de início e data de fim. Então, banco de horas tem que ter data de início e data de fim. No nosso caso, ele pode ser de até 120 dias, mas pode ser menor. Vocês podem estabelecer 60, podem estabelecer 30, né? Pode estabelecer 90 e pode estabelecer 120 dias. Estabelecendo de 120 dias,
tem que cuidar com essa outra limitação aqui, que tem um número máximo de horas extras que podem ser realizadas por mês para efeitos de compensação. E esse número máximo é de 30 horas. Se eu passo de 30 horas extras em determinado mês, essas horas excedentes a 30, eu não posso compensar. Eu tenho que pagar elas como extraordinárias, certo? Então, atenção para essa limitação aqui dos 30 dias. E aqui tem mais uma regrinha para os domingos e feriados, que as horas suplementares prestadas em domingos e feriados, elas não podem ir para a compensação horária, exceto se forem na mesma semana. Domingo é um dia normal de trabalho, não é um dia de descanso do empregado. Naquele dia, o empregado trabalhou, além das 8 horas, das 7 horas e 20, mas ele trabalhou mais 1 hora extra no domingo. Eu posso compensar, mas tem que ser dentro da semana. E dentro da ideia que o domingo é o último dia, começou na segunda e no domingo, eu teria que ter dado essas horas negativas antes para poder exigir dele no domingo, que é muito complicado, porque às vezes a prestação de horas extras no domingo não está programada, faltou alguém, eu me obrigo a trabalhar em horas extras, mas aí eu não consigo me socorrer da nossa cláusula, porque tem essa vedação de que hora extra de domingo eu tenho que compensar na semana, senão eu tenho que pagar ela como extraordinária e não vai para o banco de horas. Então, bastante atenção aqui para esses detalhes das nossas regras categoriais. Aqui é uma coisa óbvia, né? Quem trabalha com compensação horária, quem trabalha com banco de horas, tem que ter controle de ponto. Eu não tenho como fazer banco de horas, compensação horária, se eu não tiver controle de horas positivas e horas negativas. Então, é óbvio isso, né? E eu tenho que fornecer ao empregado mensalmente um controle desse banco de horas, né? Já vi decisões judiciais anularem o regime compensatório porque ficou provado que o empregado não tinha acesso ao controle de horas, ao banco de horas. A maior parte das empresas hoje, elas têm lá uma possibilidade de que o empregado acesse no próprio posto o seu espelho lá com esse controle do banco de horas. Mas é importante, é obrigatório, porque está na cláusula, que se tenha então esse controle e que se dê acesso ao empregado por cópia com periodicidade mensal. Mais um ponto que é importante é a questão do serviço insalubre. Nós temos ali um serviço geralmente perigoso nos postos de combustíveis, mas às vezes eu também tenho insalubridade. E existe uma regra no artigo 60 da CLT que só pode ter regime de compensação horária e regime insalubre, e há aqueles que entendem que também em local perigoso, a partir de uma autorização do Ministério do Trabalho. Há muito tempo, nós temos uma cláusula na nossa convenção dizendo que não precisa autorização porque, categorialmente, o sindicato dos empregados abriu mão disso, né? Nós temos só uma exceção das empregadas gestantes, abriu mão dessa necessidade de autorização porque entende que não há, que a forma de trabalho e a exposição a agente insalubre é uniforme na categoria e não precisa dessa autorização. Isso nós construímos há muito tempo. Na reforma trabalhista, isso acabou sendo positivado. Quando se coloca de forma exemplificativa quais são as regras que podem ser estabelecidas numa negociação coletiva, diferente do que está previsto em lei, está essa aqui, que é a autorização na negociação coletiva para a compensação horária, independentemente dessa autorização da autoridade competente. E isso, então, nós colocamos,
Recentemente, nós tivemos até um processo judicial em que o Ministério Público entrou com uma ação tentando anular essa cláusula e a seção especializada em dissídios coletivos do nosso TRT, por unanimidade, entendeu que a nossa cláusula era constitucional, era regular e manteve a cláusula que autoriza, inclusive em atividades insalubres. E aqui a gente repete uma outra novidade da reforma trabalhista, que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação horária e o banco de horas. Aqui fala os dois como não sendo sinônimos, né? São essas incongruências legislativas aqui. Mas havia muitas decisões antes da reforma trabalhista que diziam que, sendo habituais as horas extras, descaracterizavam o regime de compensação. Agora está na própria CLT expressamente que não descaracteriza. Certo? Aqui depois é só aquelas regras gerais, se eu não compenso as horas até o final do banco, o que eu tenho que fazer, né? Se eu não recupero as horas negativas, o que acontece, ou seja, eu tenho que pagar como extra, se eu não der a compensação, se eu não recuperar as horas, eu tenho que abonar. No caso de demissão do empregado, havendo rescisão por iniciativa da empresa, ele tá devendo, eu obviamente, né, não tenho que abonar, mas aqui nesse caso, ó, quando a iniciativa, onde é que está? Está aqui. Se houver débitos de horas do empregado para com o empregador, na hipótese de rompimento do contrato por iniciativa do empregador, as horas não trabalhadas serão abonadas. Agora, se houver débitos de horas do empregado para com o empregador, na hipótese de rompimento por iniciativa do empregado, as horas não trabalhadas vão ser descontadas. Então, depende da iniciativa de quem teve a rescisão. Se, por acaso, ele estiver devendo e pedir demissão, eu estou autorizado a descontar, certo? São regras instrumentais, aí que, do final do banco de horas, o que eu faço, se eu tiver horas negativas ou horas positivas, e a mesma coisa por ocasião da rescisão. Então, eu sempre sugiro aí, deem sempre uma lidinha nessas cláusulas, elas se repetem, mas é sempre bom dar uma revisitada para aplicar ela corretamente. Falei sobre banco de horas, então é o primeiro das regras que nós temos ali de cardápio, que permitem flexibilização sem oneração, ou seja, eu posso trabalhar mais do que o horário normal, de 8 horas, sem pagar horas extras, se eu administrar com dispensa depois ou até antes do empregado para fazer esse controle de banco de horas. Agora nós vamos falar sobre repouso semanal remunerado, né? Aqui eu nem coloquei uma regra que existe hoje na portaria que regulamenta, né, aquela que foi consolidada, que regulamenta uma série de leis. Existe uma previsão de repouso remunerado no sistema 6x1, ou seja, que o domingo tem que coincidir com o repouso semanal remunerado a cada 6 semanas. Isso é uma regra que existe, muito antiga, administrativamente, mas que no comércio nós temos uma grande discussão. Eu sempre defendi que os postos de combustíveis, como tinham autorização para trabalhar em domingos e feriados, autorização administrativa, antes da Lei 10.101, que essa regra 10.101 não se aplicava aos postos. Mas tem uma grande discussão a respeito disso. E a 10.101 estabelece, primeiro estabelecia que era 3x1, ou seja, trabalhava 3 domingos e no quarto necessariamente tinha que coincidir com o repouso, e agora trabalha 2 domingos e o terceiro necessariamente tem que coincidir com o repouso semanal remunerado. Isso é uma regra da 10.101. E nós temos essa questão aqui das mulheres, que é o artigo 386 da CLT. Isso é uma regra muito antiga, que nunca foi usada, porque lá no passado o domingo era um dia excepcional de trabalho. E quando o comércio começou a trabalhar domingo normalmente, eu sou do tempo ainda do sábado inglês, ou seja, fechava ao meio-dia o comércio. O comércio em algumas cidades do interior ainda continua fechando ao meio-dia, né?
Eu me lembro sempre de uma história, João, não sei se você conhece o Sevaldo lá da Fé Comércio de São Leopoldo, mas não é nem do Luiz Sevaldo, é do seu Eurico Sevaldo, que é o pai dele. Eu sou tão antigo que tu já acha o Sevaldo um pouco antigo. Eu trabalhei com o pai dele, né? E tinha essa discussão do sábado inglês, muito forte nas câmaras de vereadores, e o Sevaldo pai e o Regis Feldman, que continua lá na Fé Comércio, eles fizeram uma campanha em São Leopoldo. Fizeram uma foto sábado inglês, que era na Inglaterra, as lojas funcionando no sábado à tarde. E embaixo, eles colocaram sábado português. E aí eram as lojas de Novo Hamburgo fechadas no sábado à tarde. Deu uma confusão com a comunidade portuguesa, denúncia no CONAR, foi um horror aquilo para a gente sair da peça publicitária essa do sábado português. Mas para vocês terem uma ideia, o domingo era exceção. E esse artigo 386 da CLT não tinha aplicação na indústria, não se trabalhava domingo, e agora o 386 da CLT, o que ele tem? Ele diz lá que a empregada mulher trabalha num domingo e no outro necessariamente ela tem que folgar. E quando a gente fala lá em anos 80, não tinha frentista mulher. Não tinha. Era exceção de exceção de exceção. E hoje eu não sei como é que está isso, mas talvez seja 30%, 40% de mulheres nos postos de combustível. Eu não digo que na pista seja isso, mas tem muita mulher na pista. E o que diz aqui é isso, que uma mulher se trabalhou no domingo, no outro ela tem que folgar. Está previsto no 386. E aí vamos falar um pouco sobre descanso semanal. Você sabe o que é descanso hebdomadário? Sabe que bicho é esse? Já ouviram falar de hebdomadário? Pois é. O TST diz que o descanso semanal no Brasil é hebdomadário. Hebdomadário quer dizer no 7º dia. No 7º dia. E se nós pegarmos lá a Constituição de 34, né, ou seja, quase 100 anos atrás, estava escrito que o empregado tem direito ao repouso hebdomadário. Na de 37 não fala em hebdomadário, mas fala em domingo. Só que a partir de 46, né, e antes mesmo, já nos decretos de 40, a gente fala em repouso semanal remunerado. Eu entendo que repouso semanal é o repouso na semana, né? E se a semana começa na segunda e termina no domingo, se eu der o repouso em um desses dias de segunda a domingo, eu estou cumprindo a regra constitucional e a regra legal. Mas a Justiça do Trabalho diz diferente. Não pode trabalhar mais que 6 dias seguidos. O 7º dia tem que ser de descanso, que é o descanso hebdomadário, né? Aqui vocês veem a orientação jurisprudencial, né, do TST, que diz: viola o artigo 7º da Constituição Federal a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. Então, o TST tem uma orientação jurisprudencial, uma jurisprudência firme, no sentido de que, se trabalhou mais do que 6 dias corridos, eu tenho que indenizar. Por isso que algumas empresas até dão 2 repousos numa mesma semana para não ter que indenizar. Só que aí tem uma questão matemática, né? Vamos entender aqui a questão matemática, né? E primeiro, o que é semana? O que é semana? A semana, como eu disse, é o período de segunda a domingo. Isso está expresso. Está expresso aqui no decreto 10.854, que semana é de segunda a domingo. E aí eu estou aqui com a questão matemática. Vocês podem me acompanhar aqui, certo? Eu peguei um caso de uma mulher. Porque na mulher, se eu for aplicar a lei, ela trabalha num domingo, ela descansa num domingo, ela tem que, na outra semana, ela trabalha aqui no domingo, na outra semana ela tem que descansar. Então, esses amarelinhos aqui são os dias de descanso. Então, ela descansou no domingo, esse aqui ela trabalhou, eu dei para ela no sábado. Aqui ela voltou a descansar no domingo, aqui eu dei o descanso da semana na quarta, aqui ela voltou no domingo, aqui eu dei no sábado.
eu garanti um repouso semanal. E cumpri a lei que diz que eu tenho que fazer essa mudança de dia da mulher. Porque eu não fiz isso aqui porque eu quero, porque eu poderia botar sempre, né, o trabalho dela em domingo. Mas eu tenho que colocar os amarelinhos, porque o 386 diz que ela tem que descansar no domingo. E aí esses verdinhos aqui, o que são? É o 7º dia ultrapassado. Então, se eu for cumprir a interpretação do TST e a lei, por questão matemática, eu vou ter sempre que indenizar em 2 semanas aqui a mulher, porque matematicamente é impossível. Porque se eu antecipo um descanso, como eu fiz aqui, né, botei no sábado, aqui vai dar menos, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Só que aqui vai dar 7. Aqui vai dar 7, certo? Aqui vai dar 7. Então, tem um problema matemático aí. Não é só um problema para cumprir a lei. E o que nós fizemos, então, em termos de contratação coletiva, em termos de negociação coletiva? Primeira coisa que nós fizemos é uma regra que independe do gênero. Serve para homem e serve para mulher. E nós estamos dizendo aqui que o sistema é 2 por 1. A cada 2 domingos trabalhados, no terceiro, eu tenho que fazer com que a folga coincida com o domingo, que é a regra lá do comércio. A gente está repetindo a regra do comércio. Nós já tivemos na nossa convenção o 3 por 1. Até o ano passado, o ano retrasado, nós tínhamos o 3 por 1. O ano passado, nós tínhamos o 3 por 1. Tá? E passamos para o 2 por 1, para ficar igual ao comércio. Mas colocamos o independentemente de gênero. Então, para a mulher, que pela lei é 1 por 1, nós estabelecemos uma regra de 2 por 1. Veio o Ministério Público, não pode, não está, isso é um direito indisponível. E entrou com uma ação tentando anular a nossa cláusula independentemente de gênero. E nós ganhamos. Sessão de dissídios coletivos aqui do TRT, por unanimidade, disse que sim, nós podemos estabelecer em negociação coletiva uma regra para a mulher de coincidência do domingo idêntica do homem, diferente do que está previsto no 386 da CLT. E isso, então, nós fizemos e estabelecemos na nossa convenção e temos esse precedente de uma decisão unânime do tribunal. Então, aqui é o ajuste que nós fizemos. Mas depois nós temos segundo problema, né? Vamos chamar de problema, que é o repouso após o 7º dia. Então, nós colocamos aqui que o repouso semanal remunerado poderá ocorrer antes ou após o 7º dia e até o 10º, né? Então, deixa eu voltar ali naquela minha figurinha, né? E até o 10º. Porque eu poderia, aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, eu poderia ter dado esse descanso aqui que eu coloquei no sábado, eu poderia ter dado na segunda-feira, dentro da ideia de um repouso semanal remunerado, certo? Mas aí vamos contar juntos quantos dias vai trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias. 12 dias seguidos poderia trabalhar e eu estaria garantindo um repouso na semana. Nós estabelecemos na nossa convenção um limite. Pode ser após o 7º dia, mas até o 10º dia. Então, eu não posso dar no 11º nem no 12º, naquele exemplo que eu dei ali para vocês. Não poderia ir até dar na segunda-feira, porque eu estaria ultrapassando. E esse ano tem essa novidade aqui, ó. Essa é a novidade. Esse limite do 10º dia consecutivo pode acontecer uma única vez no período de 30 dias. Certo? Então, eu não posso chegar a 10 dias seguidos 2 vezes ao mês. É praticamente impossível que numa escala aconteça isso, né? Se eu tenho uma escala racional. Mas por castigo, vamos dizer assim, poderia até ser construída uma escala para que acontecesse isso. Então, esse ano é uma novidade,
só pode acontecer uma única vez por mês. Mas essa matéria aqui, diferente daquela outra que eu disse que nós ganhamos no Tribunal Regional do Trabalho, essa, por enquanto, a gente está perdendo, certo? Então, aqui, mesmo que contratado coletivamente, o nosso TRT entende que o repouso é hebdomadário e não semanal, e que o repouso semanal, pela leitura deles que está previsto na Constituição, não pode ser flexibilizado e não pode trabalhar mais dias. Nós continuamos entendendo que é possível, porque a garantia constitucional, o direito indisponível é o repouso semanal, o repouso na semana de segunda a domingo. Essa matéria nós levamos até o TST. Perdemos por 5-4. 5-4. Por um voto. Isso demonstra que não é uma matéria pacificada, longe disso. Então nós estamos mantendo a cláusula, continuamos brigando por ela na Justiça do Trabalho e agora temos um recurso extraordinário no STF, onde nós temos uma expectativa de um resultado possível a nosso favor. Não vou dizer para vocês que é garantido, né? Não vou dizer que é provável, mas também não é remoto. Ele é possível e a orientação que nós temos no Supetro, porque é importante para que a gente coloque de pé as nossas escalas, é de manter essa regra aqui, certo? Claro que se eu tenho uns folguistas de sábado e domingo, essa regra não se aplica porque eles não trabalham nos outros dias, e isso está expresso na nossa convenção coletiva de trabalho. Tá? Aqui é uma situação, eu vou falar de duas até, né? Vamos imaginar que o domingo é um dia normal de trabalho e coincide com feriado. Eu vou dar o tratamento de feriado, como se fosse de um empregado de escritório que trabalha normalmente numa terça-feira e na terça é feriado. Não muda nada. Não muda absolutamente nada de um domingo ser feriado. O tratamento é o mesmo de um feriado nas outras semanas. Mas eu vou falar sobre o pessoal de escritório. Eu vou falar do meu caso aqui. Eu tenho lá uma jornada compensatória semanal normal. O meu pessoal trabalha mais do que 8 horas porque não trabalha sábado. E aí, 7 de setembro, esse ano, quando é que caiu? Sábado. E o sábado é feriado. E como é que eu faço a minha compensação? Eu tenho horas a mais do que as 8 para compensar o sábado. Só que nessa oportunidade, o sábado era um feriado. Como é que eu vou compensar horas normais num feriado? Eu não posso fazer isso. Então, qual é a alternativa que eu tenho? Ou eu não dou aqueles 45 minutos ou 1 hora que normalmente eu tenho de horas extras, então naquela semana eu não vou dar, e aí tudo normal, ou eu pago como extraordinárias essas horas que eu não vou compensar na semana, mas se eu tiver, eventualmente, um banco de horas maior do que a semana, aí eu tenho que ter esse banco de horas maior que a semana, eu posso jogar isso para o banco de horas, essas horas para o banco de horas. Então, vejam as particularidades que podem acontecer em situações que normalmente a gente não enxerga, certo? E agora vamos falar um pouco, né, dessa situação aqui em que eu coincida com o feriado e eu resolva que o cara trabalhe no feriado. O feriado é um dia normal dele. Ou não é, trabalhou no feriado. O que eu faço? Ou eu pago como extra, ou eu vou jogar isso, né? Vou jogar isso para uma compensação. O feriado, diferente do repouso semanal remunerado, eu posso criar aí regras diferentes. Eu posso jogar eles para uma compensação em outra semana. Então, nós temos aqui essa regra, né, específica quando coincide o repouso com o feriado, mas nós temos também, deixa eu passar aqui, a regra específica do feriado.
Os empregados que trabalharem em feriados terão as horas remuneradas com adicional de 100%, correspondendo à indenização pelo trabalho em dia de repouso, que é um dia de repouso feriado, salvo se o empregador determinar outro dia de folga na mesma semana ou na semana seguinte. Então, trabalhou no feriado, eu posso pagar em dobro. Mas se eu não quiser pagar em dobro, eu tenho que dar uma compensação, um repouso compensatório, que pode ser na mesma semana ou na semana seguinte. E nessa semana que ele for compensar o feriado, ele vai ter 2 repousos. O repouso normal, semanal, e mais o repouso que compensa o feriado. Né? Aqui eu já falei para você sobre a questão das negociações coletivas, né? que nós estamos trabalhando com o tema 1046, ou seja, que reconhece a possibilidade de nós negociarmos estabelecendo regra diferente da lei. Então, já passei, vamos dar uma corrida. Bruna me chama aí e me diz como é que eu estou de tempo, não sei como é que eu estou aqui. Né? Mas toda essa confusão de empregada mulher, pode trabalhar um domingo, no outro não pode trabalhar, mas a gente conseguiu resolver aí por 2-por-1. Mas mesmo no 2-por-1, eu tenho um problema quando eu vou fazer a escala de que trabalha mais do que 7 dias, tem muita gente migrando para um outro sistema. Um sistema que lá na origem a gente conhecia em hospitais, conhecia em empresas de vigilância e era chamada de jornada extralegal. Então era o extremo da ilegalidade admitida, né? Porque eu passava das 8 horas mais do que 2 horas. Para fazer 12, eu tenho 4 horas extras. Mas a Justiça do Trabalho admitia desde que é prevista em negociação coletiva, em convenção coletiva. Hoje, até é admitido em contratação individual, porque na reforma trabalhista tem uma regra específica que permite a contratação das 12/36 diretamente entre empregado e empregador. Na nossa convenção coletiva, antes de ter essa definição pelo STF, nós já incluímos a regra da possibilidade das 12/36, com uma diferença aqui, que assegura a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Porque, por lei, esse feriado trabalhado das 12/36 não tem assegurado a remuneração em dobro, mas na nossa convenção foi estabelecido. Nesse caso das 12/36, não tem nenhuma dessas discussões. Porque se for uma empregada mulher, é 12/36, numa semana ela vai trabalhar no domingo, na outra semana ela vai descansar no domingo. E trabalhando um dia e não trabalhando no outro, eu não tenho problema de dias seguidos de trabalho. Então, com as 12/36, acabam todas essas discussões. E existe hoje uma migração no comércio para o regime de 12/36. As grandes redes de supermercados, e aí eu falo de Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Carrefour, estão testando a jornada 12/36, inclusive com o pessoal de vendas, para não ficar mais à dependência de uma negociação coletiva, dessa insegurança de que a cláusula coletiva possa ser anulada pelo Ministério, e também porque as novas gerações, principalmente, querem modelos de contratação diferentes. Não querem trabalhar todo domingo. Não querem trabalhar todo fim de semana. E pelas 12/36, pelo menos num sábado ou num domingo, ele vai ter o dia todo para ele. E vou ter ainda dias de não trabalho, onde eu vou ficar de papo para o ar, ou vou fazer outra coisa com rendimento. Não digo que um segundo emprego, mas pode até ter um segundo emprego, mas vai chegar meio dormindo depois no trabalho, né? Como dizem que acontece nos hospitais aí, né? Que o pessoal acaba dobrando, mas é um novo modelo que tem sido visto com muita atenção pelos profissionais de recursos humanos, porque atende à necessidade da empresa e muitas vezes é atrativo para os empregados. Queria te perguntar 2 coisas sobre essa jornada. A primeira delas é que gera uma carga horária de 180 por mês, né? Então,
Teste. Exato. Na jornada de 12 por 36 geraria uma carga horária de 180 horas no mês, né? Então, daí o piso ele ficaria proporcional para esses 180, já que aquele piso é de 220, ou não? Ele fica integral. Outra questão que eu queria te perguntar também, já emendando, a questão intervalar, como é que ficaria a tua interpretação nessa questão da jornada 12 por 36? Bom, vamos lá. Primeira questão do intervalo, como a gente não tem o risco de um trabalho no outro dia, porque às vezes quando se dá um intervalo numa jornada de 12 horas, eu dou lá uma hora de intervalo, e não dá uma hora, mas poderia ser 30 minutos, eu dou uma hora e vai me prejudicar lá no início do outro dia, se ele tivesse o segundo dia. Como ele não tem, a ideia é que tenha um intervalo. Então o modelo que está sendo desenhado, aqui a gente não detalhou na nossa convenção isso, né? Mas o modelo é de 12 por 36 com descanso. Com descanso até porque existe essa possibilidade. Claro que se eu tiver lá um posto que trabalha 24 horas, né, é um pouco mais complicado esse intervalo de uma hora, porque o cara não vai ter para onde ir, mas é um complicador. Já com relação ao divisor, tem algumas convenções coletivas que é estabelecido o divisor na convenção, né, e normalmente 200. Por quê? Porque eu tenho um mês que ele ultrapassa e tenho meses que ele é abaixo, porque aqui, como eu falei, vai ter uma jornada de 36 horas uma semana, 48, dependendo da coincidência, vai estar mais ou menos. Mas a resposta quanto ao salário, não. O salário é o salário de 220 horas. Acho que o Márcio pediu lá. Mas o divisor para os outros efeitos, até de repouso, de multiplicação, aí tem trabalhando com 200, né? Contratando coletivamente, não que vá ser isso. Se for ver jurisprudência, tem de tudo, inclusive dizendo que é 180, né, que é a maioria. Flávio, é só para dar seguimento à pergunta, na questão das 12 por 36, a questão da regra das 4 horas no intervalar. Segue a mesma linha também? A partir da 4ª hora, tu tem que dar o intervalo, né, certo? É 12, não é 7h20. Segue a regra? Vamos lá, é que não é 4, né? Na jornada acima de 6 eu tenho que dar o intervalo. Então tem que dar. Na origem, 12 por 36, não tinha intervalo. Não tinha intervalo. Na origem, lá nos hospitais, serviços de vigilância, não. Nesses modelos atuais, se trabalha com um intervalo. Então vai ter um intervalo de 1 hora, de 30 minutos, que tem a nossa cláusula aí, pode ser de 2 horas, agora pode ser de 4 horas, né? Pode ser de 4 horas, aí tu já começa a ter complicadores, e não tem necessidade. Mas eu preciso lá para adequar minhas 2 turmas e dar mais do que 2 horas. São questões que vão vir para a negociação e para resolver na negociação se passar a ser usual nos postos de combustível. A gente sabe que está aumentando nos postos de combustíveis, e a partir do momento que isso passa a ser um fenômeno da relação de trabalho, é algo que vem para a mesa para ser melhor regulamentado. Então, talvez se evolua para estabelecer limites de intervalo, para estabelecer o divisor, para esclarecer que o salário é integral. Aqui é uma matéria que, pelo que eu tenho sentido, vai evoluir muito, porque é um modelo que antes era exceção de exceção, que passa a não ser tão excepcional assim, e daqui a pouco, em alguns setores, vai passar a ser o usual. Bom, seguindo então, né, vamos falar do último ponto, que se trata do intervalo entre turnos, né? E aí nós temos 2 questões aqui. O intervalo normal é entre 1 e 2 horas. Pela convenção coletiva, nós já temos uma regra que estabelece a possibilidade de contratação direta entre o empregado e o empregador de 30 minutos. Então, em alguns lugares, principalmente nas metrópoles, vamos falar em Porto Alegre, o pessoal mora longe, tem horário de pico, interessa o intervalo entre turno de 30 minutos. Interessa para a empresa e interessa para o empregado. Então, é possível essa contratação diminuindo o intervalo entre turnos para 30 minutos. Contratação direta entre empresa
e empregado. Isso está autorizado em todos os municípios atingidos por essa convenção coletiva de trabalho. Contrapartida, existem algumas situações, principalmente no interior do estado, em que o empregado vai para casa no horário de intervalo. Ele vai para casa no horário de intervalo. E é um momento que está morto lá o posto, eu não preciso de ter todo o meu pessoal e eu vou ter movimento lá adiante. E aí é interessante para o posto de combustível que o intervalo seja maior do que 2 horas, 3 horas e até 4 horas. Nós temos, então, isso previsto também em todo o estado, que eu possa ultrapassar de 2 horas e ir até 4 horas o intervalo entre turnos. Tem só uma regra que entrou no ano passado, que em determinados municípios, que é novidade, teria que comunicar o Sulpetro da adoção. O pessoal aqui diz que é uma loucura, chega todos os dias umas 300 mensagens nesse sentido, né? Quantas nós recebemos? 0. Ou o pessoal não adotou ou não comunicou, né? Mas para Porto Alegre, por exemplo, aqui Porto Alegre tem várias Porto Alegres, talvez tenham Porto Alegres aqui que interesse aumentar esse intervalo. Não vai ser aqui no centro, no Moinhos de Vento, tal, mas nós não recebemos retorno disso. Mas no nosso cardápio, isso pode ser utilizado. O intervalo pode ser reduzido para 30 minutos e pode ser acrescido até 4 horas. Então, hoje, na atividade dos senhores, o intervalo entre turnos não é de 1 a 2 horas. É de 30 minutos a 4 horas, dependendo de contratação com o empregado. Isso aí dá também uma mobilidade, uma flexibilidade para vocês adaptarem pessoal, para ter sempre trabalhadores produtivos, não terem horas ociosas nos postos. Então, esse cardápio que o Sulpetro constrói é para que vocês possam administrar nos postos de combustível da melhor forma possível horas efetivas de trabalho, né? Tem aqui uma questão que a gente tem que chamar atenção, não precisaria nem estar no texto, porque a Lei 7.418 garante o Vale Transporte para todos os deslocamentos, residência, trabalho, residência. Então, se ele, no horário de intervalo, ele vai para casa, eu estou obrigado também a dar o Vale Transporte desse período, certo? Hoje, inclusive, no horário de almoço, se ele consegue ir na casa dele e utiliza o serviço público, eu tenho que dar esse intervalo de almoço. Mas aqui, o que nós estabelecemos como obrigação? Quando o intervalo for maior do que 2 horas, o empregador fica obrigado a fornecer ao empregado que declare se deslocar para a sua residência e retornar ao trabalho nesse intervalo os vale-transporte que alute. Para mim, isso aqui não precisa estar na convenção. Pela lei, a leitura que eu faço é que já é obrigatória. Mas o que está na convenção é isso. Passou de 2 horas, o cara declara que vai, e vai, né, porque ele não pode dar uma declaração falsa, eu estou obrigado a dar também para ele o vale-transporte, e isso pode impactar em custos. E tem que ser examinado aí pela empresa se ele efetivamente for. Ah, mas eu dou refeição no posto, eu tenho ticket refeição. São outras situações aí que também têm que ser administradas e entendidas caso a caso. É isso. O desafio era apresentar as novidades da nossa convenção coletiva, chamando a atenção para algo que a gente está revisitando. E tem mais um ponto, né, presidente João, que eu ainda não apresentei como novidade para os senhores, porque é o que está atrasando a assinatura da nossa convenção. Uma reivindicação feita pelo Sindicato dos Empregados de concessão de ajuda combustível ou combustível para aquelas situações em que não tem serviço de transporte público, então é só para onde não tem serviço de transporte público,
e o empregado vai trabalhar com um veículo próprio, alugado, mas que ele vai para o posto com a sua moto, com o seu carro, para trabalhar todos os dias. Não é trocar o vale pela ajuda combustível, não é isso que nós estamos positivando. É nas situações de um posto de beira de estrada, né, de um posto não atendido por serviço de transporte coletivo, que se dê uma ajuda combustível, e nós estamos trabalhando aí em 1 litro por dia. Né? 1 litro por dia, que pode ser dado, inclusive, em combustível, em espécie, e aí pode ser ajustado pela empresa com o empregado a periodicidade desse abastecimento. Mas isso ainda não está finalizado, mas se finalizar vai ser uma novidade. Então, é isso, eu vou passar o presidente João aqui. Desculpa. Muito obrigado por terem me aturado aí. Era isso que eu ia pedir, uma salva de palmas para o nosso apresentador aqui. Alguma dúvida que vocês tiverem, não se preocupe, nós estamos aqui para também esclarecer na sequência. Quem não quiser fazer em público, pode fazer para a nossa equipe aqui, que eles vão, né, esclarecer o que possível e torcer, né, doutor Flávio, que a gente possa formalizar logo essa convenção aí. Não está na nossa mão, está na mão deles, especialmente. Agradecer a todos. Se alguém tem mais uma dúvida agora que gostaria de trazer, convidá-los para terminar o café ali e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.